A morte de um leão foi um dos assuntos mais comentados no mundo essa semana. O animal, conhecido por Cecil, era atração num parque da África e foi morto por um turista americano. O episódio reacendeu o debate sobre a chamada caça esportiva. Afinal, isso é esporte, diversão ou simplesmente crueldade? Essa é a nossa reportagem da semana. Ele era o leão mais famoso do Zimbábue, no sul da África. Um símbolo do país. Importante fonte de renda para o turismo. Ele é um dentista de uma pequena cidade americana. Um homem comum, casado, pai de 2 filhos, que de uma hora para outra passou a ser visto como um vilão pelo mundo inteiro. Cecil, de 13 anos, tinha juba negra, característica rara que o tornava facilmente reconhecível. Walter Palmer, de 55 anos, tem o hábito de caçar nos momentos de lazer. Registra tudo em fotos como essas. Há poucas semanas, os dois tiveram um encontro fatal. Com porte majestoso, o leão Cecil impunha respeito, mas não medo. Ele desfilava calmamente na frente dos visitantes do Parque Nacional onde morava. Cecil estava acostumado com a presença de humanos. Por isso mesmo, virou presa fácil. Era noite quando o leão foi atraído com iscas para fora da área de preservação. Ele foi alvejado com uma besta, a arma medieval que tem um gatilho e atira flechas. Ferido, foi perseguido por 40 horas e então, finalmente, morto com uma arma de fogo. Walter é dono de uma clínica odontológica. Ele teria pago $50 mil, cerca de R$170 mil, a 2 guias do Zimbábue para matar o leão. A dupla já foi identificada e é processada por caça ilegal. Eles podem pegar uma pena de 15 anos. A execução de Cecil ocorreu no início de julho. O corpo só foi encontrado dias depois. Cecil teve a pele e a cabeça arrancadas para serem exibidas como troféus de caça. Os caçadores ainda tentaram destruir um colar de localização por satélite que Cecil usava. O felino era monitorado por pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, como parte de um estudo sobre o comportamento dos leões. Walter voltou aos Estados Unidos antes de o escândalo vir à tona. Ainda não foi acusado de nada, mas não escapou da polêmica. Nessa semana, a clínica dele foi alvo de protestos. Manifestantes foram ao local com cartazes em que chamam Walter de assassino e açougueiro. Na entrada, deixaram bichinhos de pelúcia. O consultório permaneceu fechado a semana inteira e a página que Palmer tinha em uma rede social foi desativada. Walter tem mais de 40 cabeças de animais em casa, exibidas como troféus. A foto mais famosa dele é com a carcaça de um leão, uma foto de 2008. A presa não é Cecil. Em 2006, Walter foi processado nos Estados Unidos por matar um urso negro, numa área onde a caça é proibida. Ele pagou multa equivalente a R$10 mil e ficou 1 ano em liberdade condicional. Para a manifestante, Walter é um caçador sanguinário. Após virar centro dessa polêmica, Walter Palmer não foi mais visto, mas divulgou um comunicado. Ele alega que não sabia que a caça era proibida naquele local, já que havia contratado profissionais para cuidar dos detalhes. Palmer disse ainda que não imaginava que Cecil era um leão tão importante e lamenta a morte dele. Walter passou a ser criticado por celebridades do mundo todo.
O ator Arnold Schwarzenegger escreveu: matar um leão não é prova de coragem. Já este apresentador de TV se emocionou ao vivo ao falar sobre o caso. A positive, you can, sorry. Okay, I'm good. Nas ruas de Nova York, muita gente acha que o Walter precisa ser punido. A jovem explica: matar um animal por diversão é crueldade. Este homem concorda e quer a prisão do dentista. Uma petição popular criada por um morador de Nova York exige que o governo americano extradite Walter Palmer para responder pelo crime de caça ilegal no Zimbábue. O documento já tem mais de 200 mil assinaturas, mais que o dobro do necessário. A Casa Branca confirmou que vai avaliar o pedido. O governo do Zimbábue também informou que vai pedir a extradição. Mas nem todos pensam assim. Este nova-iorquino acha um exagero o alarde criado com a morte de Cécio. Todos os dias, vários leões são abatidos na África. O turismo de caça é muito mais comum do que se imagina. Os americanos, em especial, adoram essa atividade, considerada por muitos uma diversão. Todos os anos, milhares de pessoas saem daqui para fazer safaris na África. Para se ter uma ideia, 600 leões são mortos legalmente por ano no continente. Mais da metade por caçadores americanos. 5 anos. Esta psicóloga brasileira, radicada nos Estados Unidos, explica qual é o perfil do típico caçador americano. São homens brancos, ricos e que têm que mostrar o próprio poder. Então, o poder é mostrado matando um animal, e não é um rato, um coelho, é um animal poderoso, um leão, um rinoceronte, sentar em cima do animal morto, tirar uma parte dele e trazer de volta como um espólio e pôr nos próprios ambientes desses homens como sinal de domínio, de poder e também de coragem, né? Muitos países permitem a caça de leões em regiões específicas, estabelecem cotas para o abate e cobram caro dos caçadores. Em alguns parques, os animais são reproduzidos e criados especificamente para a caça esportiva. O biólogo Andrew Loveridge não concorda com os parques de caça, mas explica que o dinheiro desse tipo de turismo é importante para preservar os animais. Não é a primeira vez que uma grande polêmica envolve o mundo da caça. Há 3 anos, o rei Juan Carlos da Espanha foi alvo de duras críticas depois de um safari para abater elefantes. A notícia de que o rei caçava enquanto o país vivia uma grave crise econômica fez a popularidade de Juan Carlos desabar e contribuiu para a decisão do rei de abdicar em favor do filho. Quem critica a caça esportiva tem as estatísticas a favor. O diretor dessa ONG lembra que a população dos grandes felinos caiu 70% nas últimas 3 décadas. Segundo biólogos, cada morte de um leão adulto atinge vários outros animais. Cécio, por exemplo, dividia com o irmão Jericó uma prole de 12 filhotes. Esses animais podem ser mortos por outros machos da espécie na disputa para ficar com as 3 fêmeas da família. A única boa notícia veio nesse sábado. Jericó, que segundo os rumores tinha sido morto dias depois de Cécio, está vivo e bem. Ele foi visto com uma leoa e o novo filhote deve nascer em breve nas savanas do Zimbábue.